Boa noite, que bom, voltamos para mais uma porção da Palavra de Deus, como anunciamos de manhã, diretamente para o seu coração. Já temos ouvido mensagem musical e nesse momento nós vamos meditar na Palavra de Deus. Mas antes eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, que tudo que for falado aqui possa entrar em cada coração que nos ouve nesse momento. Ó Deus, como uma espada aguda, penetrante, surtindo efeito, para que as vidas sejam transformadas, para que sejam abençoadas, para que fiquem cheios da Tua unção. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Queridos irmãos, queridos amigos, vocês todos que estão conosco, sempre nos assistindo aí através do YouTube, do Facebook, na página da Igreja Batista Central de Hortolândia. Que alegria imensa poder falar com vocês na quarta-feira, no domingo de manhã, no domingo à noite, né? Temos tido aí a nossa Central Kid, programa para as crianças, durante o mês de julho, que está sendo feito todas as quintas-feiras, às 3 horas da tarde, também na página do Facebook. Não se esqueçam disso. Eu quero ler para nossa reflexão nesta noite uma palavra que está em Isaías capítulo 9 e o verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E também Jeremias 29:11, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Eu quero falar coisa que você vai dizer, mas não tem nada a ver com esse texto que o pastor leu nesse momento. Conselhos à igreja. E eu quero dar alguns conselhos à igreja baseado nos conselhos à igreja de Laodiceia. E por que li esse texto de Isaías? A pretexto porque ele fala de um menino que nasceu, um filho que se nos deu, e ele fala que o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Pai da eternidade, Deus forte, Príncipe da paz. Então, esse menino que nasceu veio para ser o Deus conosco, o Príncipe da paz, o Pai da eternidade e o Conselheiro. Jesus veio a esse mundo para nos aconselhar a fazer o que é melhor para agradar o Pai. Em Jeremias diz, eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Jeremias 29:11. E quem está dizendo aqui é o Senhor, através do seu profeta. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O que Deus quer dar a mim e a você é o melhor. Agora depende de cada um de nós. Eu espero que durante essa meditação você possa abrir o seu coração, possa ser tocado pela palavra de Deus, possa encontrar nela a guarida, o consolo, a paz, o conforto que você tanto precisa e a certeza de que Deus está na sua vida. Primeiro, esse conselheiro. Jesus, como Isaías anunciou, o conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Em Apocalipse, e agora nós entramos nos conselhos direto à igreja, principalmente de Laodiceia, em Apocalipse, esse conselheiro entra em ação, denominado a fiel testemunha. E Apocalipse 3:14 diz, e ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve, isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Ora, nós entendemos no Evangelho de João que Jesus mesmo disse, eu e o Pai somos um. Então aqui diz a fiel testemunha, o Amém,
a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. E ele fala do que viu e ouviu. Aqui diz João do que ele viu e ouviu. E o anjo da igreja, e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: ele viu e ouviu. E ele tem essa fiel testemunha, esse verdadeiro, uma experiência eterna com o Pai. Sabe por quê? Lá em João capítulo 1, dos versos 1 ao 3, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então, essa testemunha fiel, verdadeira, esse conselheiro, esse Pai da eternidade, esse príncipe da paz, tinha experiência com Deus, porque no princípio ele estava lá, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus. E ainda em João, no capítulo 17, o verso 5, ele diz assim: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então aqui, na experiência de João, ao receber a revelação do Apocalipse, a carta que é direcionada à igreja de Laodiceia, os conselhos às 7 igrejas, mas nós estamos falando de apenas uma, de apenas a Laodiceia. Nesses conselhos, ele conhece, porque é fiel testemunha, verdadeiro. Ele dá conselhos porque ele é o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Sendo ele o próprio Deus onisciente, sabedor de todas as coisas, ele conhece e declara o estado de Laodiceia. E quem sabe, meus queridos, nós não estejamos hoje, você não esteja hoje na condição que estava Laodiceia quando recebe esses conselhos. A Laodiceia estava vivendo uma satisfação própria aqui. Apocalipse 3, o verso 15 e 16 diz assim: conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente, quem deras foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca, diz a palavra. Ela estava vivendo uma satisfação própria, nem frio, nem quente, como diríamos hoje, não está nem aí. Eu vou à igreja, eu oro, eu canto, eu entrego o dízimo, devolvo a Deus o que é de Deus, eu faço o bem para as pessoas, está tudo muito bom. E ele diz: eu conheço as tuas obras. Antes fora frio ou quente, mas morno não dá. E a prosperidade que estava vivendo a igreja de Laodiceia, uma prosperidade muito grande, material e literal. No verso 17 diz, e nós estamos falando do capítulo 3 de Apocalipse: como dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, e pobre, e cego, e nu. Que situação terrível é tido aqui a situação de Laodiceia. Se encontrava assim: estou abastado, estou rico, de nada tenho falta. Mas a palavra que vem, o conselho que vem: olha, você não sabe que é um desgraçado, é miserável, é pobre, é cego e nu. É assim que se encontra a igreja acomodada nas suas riquezas, na sua satisfação própria, na sua prosperidade material e não espiritual. A prosperidade da igreja
deve ser uma prosperidade espiritual, de unção com Deus, da presença de Deus, do sentimento de fazer o que agrada a Deus, de viver o que agrada a Deus, de sentir Deus, de transmitir Deus, de estar com Deus, de viver com Deus, de andar com Deus, de amar a Deus, de amar como Deus amou. Isso é o sentimento que deve inundar o coração da igreja. Agora, a repreensão que vem a repreensão como um pai cheio de amor. Ali, aquilo que Isaías anunciou, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, esse Pai repreende como um Pai cheio de amor. Os versos 18 e 19, como eu já disse, focado em Apocalipse capítulo 3, diz assim: aconselho-te que de mim compres ouro provado do fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Que palavra maravilhosa! Conselhos do Pai de amor, do Pai eterno. Em Provérbios capítulo 3 e o verso 12, ainda traz esse ensino maravilhoso para nós. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o Pai ao Filho a quem quer bem. Agora pense na expressão que lemos agora há pouco, no verso 17, dizendo assim: desgraçado e miserável, uma situação de penúria. Quantos vivem assim, achando porque tem dinheiro, porque tem casa boa, porque tem carro bom, porque tem uma conta recheada lá no banco, porque está tudo bem, porque está comendo bem, porque tudo está indo bem na sua vida, e está apegado só no material. A riqueza não é pecado, a riqueza Deus não condena. Deus condena o amor ao dinheiro, o apego ao dinheiro e ser deixado de lado por causa das riquezas. É uma situação de penúria aqui, desgraçado e miserável, pobre, cego e nu. O que é isso? É sem visão espiritual, está cego porque não tem visão espiritual, está nu porque está despido da justiça de Deus, está nu e pobre porque é paupérrimo na fé. Pode ter tudo materialmente falando, pode ter todo o conforto possível, mas na fé é paupérrimo, não tem fé em Deus. E a Bíblia nos adverte: tendes fé em Deus. Os discípulos pediam a Jesus dizendo: Senhor, aumenta-nos a fé. No Evangelho nós encontramos isso, especialmente em Lucas: aumenta-nos a fé. Pobre, cego e nu, então, sem visão espiritual, despido da justiça e paupérrimo na fé. Agora, esse Pai de amor, ele dá conselhos como um pai riquíssimo também. Ele fala da sua riqueza, não da riqueza terrena, não da riqueza material, mas da riqueza espiritual. Efésios capítulo 2 e o verso 4 diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, riquíssimo em misericórdia e com seu muito amor, riquíssimo em amor, é assim que ele nos ama. Ah, meus queridos, que situação tão confortável, tão agradável, viver debaixo do amor de Deus. E a Bíblia declara lá em João 3,16, um texto áureo da Bíblia, dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que riqueza de amor! É riquíssimo em amar-nos, e você precisa estar atento para isso. Em Efésios capítulo 1 e o verso 3, Paulo ainda diz assim: bendito Deus e Pai
de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Já pensou nisso? Nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. E isso vem de onde? Nos lugares celestiais em Cristo. Eu e você somos abençoados com bênçãos espirituais que vêm lá de cima, que vem do Pai das luzes, onde não há sombra nem variação, onde não há nada a não ser amor, misericórdia, poder, unção, alegria, felicidade, sentimento de riqueza em Cristo, porque é riqueza espiritual que vem dos lugares celestiais em Cristo Jesus. E ele aconselha aqui que adquiras de graças água da vida. Poderíamos dizer, quando ele fala compres ouro, ele diz receba. Então Isaías, no capítulo 55 e o verso 1, traz para nós uma palavra muito bem direcionada nesse contexto. Ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. É muito interessante que nesse versículo 18, aqui ele diz, compres de mim. Mas é interessante que ele diz aqui, Isaías, comprai sem dinheiro e sem preço. Sabe por quê? Porque tudo isso que ele oferece já foi pago por um preço de sangue ali na cruz do Calvário, pelo próprio Senhor Jesus Cristo, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Então, ele aconselha que adquires de graça ouro puro, ouro provado no fogo, é símbolo de uma fé provada. Com a sua fé provada, adquiras com esse sangue precioso de Jesus derramado, vertido ali na cruz do Calvário, adquira da graça uma fé provada no Senhor. Apocalipse 3,18, eu vou ler novamente. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. 1 Pedro também, 1 e o verso 17 diz, se invocais por Pai, aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então, precisa ver uma vida diferente, precisa amar. Tiago 2,5 diz assim, ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres desse mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Se você o ama, você é herdeiro. Se você o ama, você é rico na fé. Se você o ama, você tem tudo. Aqui em Apocalipse também diz, ele nos amou e nos comprou com seu precioso sangue. Que coisa maravilhosa! Ele aconselha aqui no verso 18 que você adquiras também, por causa de Jesus e pelo sangue de Jesus, vestidos brancos. Em Apocalipse 19 e o verso 8 diz, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Meu querido, eu e você somos convocados a adquirir de graça vestidos brancos, a vestir vestidos brancos, linho puro, linho fino, linho resplandecente, que são a justiça dos santos. Somos convocados
a praticar a justiça, a retidão, o amor ao próximo, o amor até aos nossos inimigos. É isso que aprendemos com Jesus, com esse menino que nasceu, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz. É com ele, pratique a justiça, pratique a retidão, pratique amor, viva o amor, ame de verdade, não olhe para a classe social, olhe para a necessidade do próximo, se é rico, se é pobre, se tem tudo ou se não tem nada, ame de verdade, e aí você será herdeiro da justiça, herdeiro desse Pai que é riquíssimo em misericórdia, riquíssimo em amor. Ainda ele aconselha a que adquiras colírio, ou seja, adquira o Espírito Santo, veja as coisas com os olhos de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 2, o verso 9 e 10, diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Que maravilha! Olho não viu, ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Você ama a Deus? Então adquira colírio, se encha do Espírito Santo de Deus, olhe com os olhos de Deus, tenha os seus olhos abertos pelo Espírito Santo de Deus. Nicodemos, quando foi falar com Jesus, ele disse: é necessário, Nicodemos, você nascer de novo. Ele diz: como pode ser? Como pode eu, um homem velho, voltar ao ventre da minha mãe e nascer novamente? Jesus disse: olha, o que nasce da água é água, ou seja, da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é diferente. Ele vê diferente, ele enxerga diferente, ele anda diferente, ele vive diferente, porque a sua visão é uma visão espiritual, porque a cada dia ele passa o colírio do Espírito Santo nos seus olhos para enxergar melhor as coisas de Deus. Eu concluo essa reflexão nessa noite dizendo que Jesus, o fiel amigo, bate à porta do nosso coração, querendo aconselhar-nos que tenhamos uma vida diferente, aconselhar a você que tem uma vida diferente. Os conselhos que ele deu à igreja de Laodiceia, que estava vivendo da sua maneira, no seu conforto material, no seu apego material, na sua riqueza material, ele diz assim: olha, você precisa mudar. É pobre, é cego, é nu, é miserável. E aqui no finalzinho ele traz para nós um apelo ao nosso coração, ao seu coração, meu querido. Apocalipse 3:20, ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Jesus quer cear com você. Jesus quer cear conosco. E ele diz: está à porta e bate. Eu imagino essa porta com a porta do seu coração, porta que só você pode abrir, porta que só tem maçaneta do lado de dentro, porta que ao ouvir a voz de Jesus você pode abrir, você pode aceitar ou recusar o convite dele, você pode atender ou não atender essa batida na porta do seu coração. Mas se você abrir, se você ouvir a voz do Senhor, ele vai entrar na sua vida e vai fazer você riquíssimo com o Pai que é riquíssimo, de riquezas espirituais. Abra a porta do seu coração, receba Jesus como seu Senhor e Salvador. Não deixe para depois, não protele mais. Aceite-o como seu Salvador, como o Senhor da sua vida, ainda hoje. E aí na sua casa, como você está, você pode fazer esta oração comigo. Pai, eu abro o meu coração, eu rogo-te que entres, que faça morada, que mude tudo que é errado, tudo que é incerto, tudo que é impuro, tudo que é injusto,
para tudo que é justo, verdadeiro, puro, amável, tratável, de afeto, de carinho, eu recebo isso na minha vida, Pai. Ó Senhor, essa oração que estamos fazendo, que o Senhor faça dela uma verdade no coração de cada pessoa que está nos ouvindo, que está orando conosco nesse momento. Eu oro em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Querido irmão e amigo, nós voltaremos na quarta-feira, às 19h30, com mais uma porção da Palavra de Deus, com mais um tempo de orar por você e por sua família. Fique na paz, fique com mais uma mensagem musical. Até lá, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo.
precisa